Olá, como vai? Meu nome é Fausto Zambuja Machado. Hoje eu quero falar de um tema que faz parte da minha vida, né? Porque depois que eu fiz o vestibular no meu primeiro ano e eu não passei, na época eu morava com a minha tia Irna, que é quase minha mãe, né? Uma segunda mãe, e ela mora em Goiás. E eu tive contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que cita alguns versículos da Bíblia e que, assim, eu fui muito atraído, ainda mais que, mesmo na minha área, muitos colegas têm assimilado a doutrina espírita. É muito comum, porque fala muito da questão científica, né, do avanço da humanidade. Então eu comecei a me aproximar da doutrina espírita, conheci alguma coisa, e eu queria falar um pouco desse processo, né? Porque o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo usa muitos versículos da Bíblia. Então eu queria ler um versículo com vocês. Fala assim, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então aqui é Jesus falando ali para aqueles que o seguiam, que ele confirma a lei dos profetas, a lei e os profetas, né? No caso, o Antigo Testamento. Ele confirma a importância das Escrituras Sagradas e que elas devem ser seguidas. Então, ele é aquele que veio para cumprir a lei. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou tirar de vários versículos da Bíblia, uns versículos que eu tenho, vamos dizer assim, ruminado, né? Mastigado bastante, voltado sempre a eles, porque faz parte do meu processo de conversão. Até certo ponto, o meu processo de conversão foi, de algum modo, racional. Principalmente pela leitura da palavra. Eu lia bastante, né? Então, eu queria falar sobre isso, né? A importância da leitura da Bíblia para ler, para abrir o coração das pessoas. E não quero criticar nada, não quero criticar doutrina nenhuma, eu só quero mostrar o que a Bíblia fala, né? E outra questão é essa, né? Por que eu digo isso? Jesus também fala assim, olha, Jesus, porém, conhecendo-lhes o coração, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que o Senhor está falando aqui? Que as coisas devem ter uma unidade em si mesmas, e elas não podem se contrastar e falar coisas diferentes. Então, por isso que eu falo, se o Evangelho segundo o Espiritismo usa a Bíblia, então ele tem que usar a totalidade da Bíblia. E não pode ir contra o que a própria Bíblia diz. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem uma parte da Bíblia que fala de um homem que era um judeu muito renomado da época dele. Ele era um sábio, ele era um mestre da lei, ele tinha posses e ele tinha um lugar de destaque na sociedade da época. E o nome dele é Nicodemos. E ele foi procurar Jesus Cristo. E o que Jesus fala para ele, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos questionou Jesus ali. E Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse é um versículo muito usado pelo Espiritismo, mostrando a necessidade de nascer de novo e justificando o processo de reencarnação. Na doutrina espírita, a cada
nova vida que a pessoa tem, ela vai evoluindo de forma gradual e vai adquirindo cada vez mais virtudes, nobreza e vai evoluindo por seu mérito até o ponto de chegar a espíritos mais elevados. E eles consideram o próprio Jesus em si um desses espíritos elevados, um espírito de luz. Mas Jesus é o próprio Deus, né? E Nicodemos coloca essa questão: como que pode um homem nascer de novo sendo velho? Porque Jesus falou para ele: importa-vos nascer de novo. Ele: mas como pode um homem nascer sendo velho? Vai nascer de novo no ventre da mãe? Daí Jesus também continua: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que Jesus falou ali para Nicodemos? Olha, se você nascer de novo no ventre da sua mãe, você vai continuar sendo carne, porque o que é nascido da carne é carne. Você precisa nascer do Espírito. Vocês precisam nascer de Deus. Em João capítulo 1 fala: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o que mostra que a condição para você ser um filho de Deus é nascer de novo, é nascer do Espírito, é nascer de Deus, não é nascer de novo de homem, não é para nascer da vontade da carne, mas é para nascer de Deus. E todos que o recebem, o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso aí é uma indicação bem clara que o caminho para o Pai, o caminho para você se transformar da água e do Espírito é crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Pela sua obra vicária na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades e colocou ali na cruz e resolveu o nosso problema de pecado. E isso é graça. Em Efésios 2, capítulo 8, fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a questão da graça é um dom gratuito. Assim como o pecado entrou ali em Adão por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, o último Adão, que é o Senhor Jesus, ele trouxe a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E o que o versículo fala? Vocês foram salvos por essa graça. Isso não vem de vós, não é mérito de vocês, não é o esforço de vocês, não é a sua capacidade, mas é a graça de Deus dada para vocês por meio de Jesus. Então, como eu falei, a Bíblia é muito clara nessas questões. Senhor Jesus. Também é falado que no livro dos Espíritos, principalmente, que os Espíritos veriam numa fase mais avançada na história da humanidade para ensinar os homens, porque com a evolução da humanidade, da nossa história aqui nessa terra, os homens estariam melhores e estariam preparados para receber o ensinamento dos Espíritos. É isso que a doutrina espírita fala. Mas o que a gente vê na Bíblia? Lá em João 14, versículo 16, fala assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o que é esse Espírito aqui? Esse Espírito Consolador não é o ensinamento dos Espíritos. Esse Espírito aqui é o próprio Senhor Jesus em ressurreição, que voltou para os homens para habitar em seu interior, para se tornar uma morada do Espírito Santo. Você vê aqui que o próprio Senhor fala assim, ó, o mundo não conhece o Espírito, mas vós o conheceis, porque ele habita com vocês, ele mora com vocês, mas depois ele estará em vós. No próximo versículo o Senhor fala o quê? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito do Senhor, que veio aqui encarnado, ele veio aqui, o próprio Deus em forma de carne, teve um viver humano perfeito, sem pecado nenhum, um viver cheio de virtudes, cheio de bondade, a verdadeira bondade, o verdadeiro mestre. E ele morreu, mas ele ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá a vida. E depois que ele volta num corpo ressurreto, fala assim que ele soprou para dentro dos discípulos e falou, recebeis o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor quer habitar em nosso interior, quer fazer morada em nosso coração. Não é nenhum ensinamento de Espírito, não, de luz, não. É o próprio Senhor que quer morar em nós. Isso é muito significativo, né? Esse Espírito de Deus, que é o sopro de Deus, que é assim como lá em Adão, ele soprou nas narinas de Adão e trouxe o fôlego de vida e ele tornou uma alma vivente, hoje o próprio Senhor quer inalar o seu próprio Espírito em nós e renovar o nosso espírito e nos salvar completamente. Por quê? Porque nós caímos em Adão. É o pecado original e o Senhor Jesus restituiu como o último Adão ali na cruz. Oh, Senhor Jesus! E eu queria falar de alguns versículos, né, do Antigo Testamento, em Deuteronômios. Fala assim, quando entrares na terra do Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômios, é muito claro, na lei de Deus, confirmada por Jesus, o que é uma abominação ser feiticeiro, encantador, necromante e nem quem consulte os mortos. Você acha que é bonito consultar os mortos? De acordo com o Antigo Testamento, é uma abominação. Abominação a Deus. O que é o necromante? Necromante é aquele que mexe com os mortos. Então, você vê que a pena ali no Antigo Testamento era muito dura. Não podia viver esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus que foi encontrado ali no povo de Israel. Então, veja como é séria essa questão. Tem um versículo em Samuel 28, 11, fala assim, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Então aqui mostra a história de Saul, que ele procurou uma mulher que era o que? Médium, que conversava com os mortos. Saul já estava todo sem direção, sem ter o que ir, ele via que ele estava perdendo o reino, ele fez uma coisa com Samuel que o Senhor não se agradou e falou que ia tirar o reino dele, então já está começando a queda dele. E nesse versículo, Samuel já tinha morrido
e ele tinha perdido o mentor dele. Então ele falou assim, não, eu preciso conversar com Samuel, nem que ele esteja morto. No caso aqui, Samuel já estava morto. Mas lembra, é uma abominação falar com os mortos. Mas ele procurou uma médium. E a médium falou, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Ou seja, eu preciso de conselho, né? Vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então ela ficou com medo ali, ó, você é Saul e você tem uma ordem do rei para tirar, apartar do povo quem fala com os mortos. Você vem aqui e me fala para eu falar com o morto, né? Você, tipo assim, você quer me ver na pior? Mas ele falou, ó, não temas. Respondeu-lhe o rei, não temas. O que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus com letra minúscula. E que sobe. Se ele sobe, onde que ele estava, esse Deus? Que entendeu Saul que era Samuel. Ele achou que era Samuel. A Bíblia não fala que era Samuel. Mas era um Deus que subia da terra. Um Deus minúsculo que vinha do Hades. E trouxe alguma coisa boa para isso? Se vocês continuarem a ler ali em Samuel, vocês vão ver que depois disso, Saul morreu. Na realidade, ele se suicidou. Antes disso, ele parou de comer, se deprimiu. E mesmo a sua casa sucumbiu aos pés dos filisteus, inclusive Jonatas. Jonatas, que era muito amado, amigo de Davi. Então vocês vejam como é sério isso na Bíblia. E um reino não pode ser dividido contra si mesmo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. O Senhor é esse que é cheio de graça e veio cumprir a lei. Hoje, Ele vem cheio de misericórdia mostrar que a gente deve se arrepender e nos voltar a Ele. Quando eu vi a cruz, como eu falei, foi um processo, né? O irmão Gustavo ficou mais ou menos 2 anos pregando o Evangelho para mim, lendo muita Bíblia, muita palavra. Esses versículos foi ele que me apresentou. Como é uma abominação essa questão de conversar com os mortos. Mas num certo momento da vida, sempre é como um estalo, gente. Aquelas palavras vieram com tudo na minha mente. E eu falei, Jesus não é só um modelo a ser seguido. O que foi a cruz de Cristo? A cruz de Cristo foi a redenção do meu pecado. Eu não posso fazer nada. Jesus não é só um modelo para mim, Ele é tudo para mim. Nele tudo subsiste. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser bonzinho tanto que for, mas o único que vai tirar o meu pecado é o Senhor Jesus. Tá bom, gente? Esse é o meu recado aí para vocês. Muito obrigado aí.